Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui voltando às raízes do Arquivo Drama, né, no formato bate-papo sem roteiro, para a gente apresentar aí o nosso novo projeto do Arquivo Drama. A gente sempre aí, né, não só doramas agora, né, temos agora uma veia literária. Vamos apresentar a Lorena. Bem-vinda, Lorena. Oi, gente, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Lorena Oliveira, eu tenho um Instagram, um book Instagram de livros, sou influenciadora digital e também sou dorameira, gente. Então, vai ter aqui alguns livros que eu também vou estar falando, que vou estar pontuando, que tem relação com doramas, que inclusive vários livros da atualidade são livros que depois cria-se inspirações para doramas. Então, me aguardem que eu tenho muita coisa para contar para vocês. Então, né, gente, estamos aqui sem roteiro, tá? Bem lá no começo do Arquivo Drama, acho que, né, lá no Arquivo Drama sem roteiro a gente estava fazendo aqui. É, vocês veem aí, né, que estamos aí com um formato novo, né? Tá eu falando sobre as análises de doramas, sozinha e tal, mas a Lorena ela vai fazer uma coisa diferente. Lorena, qual é a sua ideia aí para o arquivo literário? Então, gente, a minha ideia é incentivar pessoas à leitura. Porque, para quem não sabe, eu sou professora, tá? Eu sou formada em pedagogia e eu vejo que, na atualidade, muitas pessoas não se interessam por livros. Então, eu vou estar trazendo de forma dinâmica e divertida, bem lúdica, a livros que você pode ler com base no seu gosto literário, no seu gosto que você tem em relação a qualquer tipo de conteúdo que eu vou estar trazendo para vocês. E como aqui também aqui como mesmo diz, é o Arquivo Drama, eu vou estar trazendo livros que também tem dorama. Então me aguardem porque eu vou estar trazendo muita coisa legal e eu acho que vocês vão adorar e vão continuar aqui engajando aqui com a gente no podcast. E é isso, gente. Eu vou fazer uma pergunta então, né, de dorameira para dorameira. Você acha que os doramas eles podem ser uma porta de entrada também para a leitura? Sim, podem, porque tem muitos livros da atualidade que os doramas criaram inspirações. E não é só livros, tanto os manguás e as novelas também têm inspirações atualmente com animações e no contexto geral, tanto em relação a animes, a séries, a filmes. Então, a literatura foi o primeiro passo para inspirações maiores. Então, sim, com certeza. O que você acha, o que você acreditou no meu trabalho? Por que que você me convidou para participar? Eu tenho essa dúvida. Cara, sinceramente não sei. Eu sou uma pessoa muito impulsiva, assim, aí eu falei, cara, eu queria, eu realmente, assim, né, eu sou dorameira, né, eu falo sobre doramas, mas eu também tenho uma veia literária, né, eu escrevo desde os meus 12 anos, eu leio, e sempre foi uma ideia muito legal, é, né, eu achei uma ideia muito legal também trazer para cá, né, essa diversidade de conteúdo. Mas eu falei, gente, será que eu vou conseguir fazer? Porque eu vou ter que fazer o roteiro pro dorama, né, analisar o dorama, aí eu vou ter que fazer a resenha de livro, não é uma coisa assim tão fácil. E veio a oportunidade de conhecer a Lorena. A gente se conheceu num evento, né, que aconteceu aqui na nossa cidade. Eu participei lá da roda de conversa que teve. E, né, eu tive essa oportunidade de te convidar e você aceitou, assim, numa boa, assim, né? Sem hesitar. Então, Eu fiquei bastante surpresa, porque eu não esperava.
Mas, assim, a vida é feita de oportunidades. Então, quando me surgiu essa oportunidade, de início eu fiquei pensando se eu teria capacidade para fazer. Porque a minha vida é corrida, gente. Como eu disse, eu sou professora, então eu trabalho muito. E nesse processo eu pensei, eu aceitei, né, de imediato, mas eu fiquei pensando, será que eu vou conseguir? Aí eu fiquei, depois disso me surgiu a ansiedade, que eu fiquei, será? Ai, tomara que aconteça logo. E eu tô aqui, tô tentando mostrar um pouquinho mais do meu trabalho, mas também mostrar um pouquinho mais que pessoas têm condições e capacidades de não se tornar um leitor assíduo que lê vários livros num único mês, mas você começar aos poucos já é uma forma de você estar não só interagindo, mas estar conhecendo o universo da leitura, que, como eu sempre digo, o universo da leitura você conhece vários mundos, então não é só aquela coisa fechada, você pode conhecer outros mundos, outros reinos, e eu acho bem legal isso, porque você pode não só estar fazendo isso, mas também estar melhorando a sua dicção, a sua linguagem, a sua escrita, porque a leitura ajuda a influenciar muito nisso. E o que eu acho mais intrigante foi o convite da, da minha amiga, e, e nesse processo a Olivia ela falou assim para mim que queria eu trabalhando com ela. Eu fiquei surpresa porque eu não esperava, mas eu fiquei extremamente feliz porque isso é uma demonstração de que o meu trabalho está sendo visto de alguma forma. E eu achei muito intrigante, porque é a primeira vez, gente, eu admito, é a primeira vez que eu faço um podcast, eu não sei como é que vai ser, eu tô indo com a cara e com a coragem, mas eu acho que é isso. Ah, foi assim, quando eu comecei Arquivo Drama eu também, cara, eu não era nem consumidora de podcast quando eu comecei. Então, é na cara e na coragem mesmo. Para ser bem sincero, eu só consumo, atualmente eu consumo muito podcast por causa da faculdade. Mas eu assisto de vez em quando, eu ouço de vez em quando, né? Mas na sua grande maioria por causa de Por causa de conteúdo faculdade. de faculdade. A Lorena também faz faculdade. Gente, atualmente agora eu tô fazendo letras. É. Aí Eu já passei dessa fase. é complicado, porque é muito podcast, gente. É muito podcast. É muito professor, e aí é complicado. Aí eu tenho que dar um tempo para eu fazer outras coisas e também ouvir um pouco de podcast nas horas vagas e tudo mais. Então, é corrido, mas vamos lá. Agora vamos assim destrinchar o que você vai querer fazer aqui no arquivo, né, no projeto do arquivo literário. Não vai ser só resenha de livro. Não. Você quer convidar também outras pessoas, né? O que você deseja trazer aqui para o arquivo literário? Eu quero trazer, não é só eu falando sobre aquele determinado conteúdo, porque eu acho que o conteúdo precisa ser dinâmico. Então, eu estou com alguns projetos, né, aqui pelo Arquivo Drama para trazer pessoas como influenciadores e autores que eu conheço, que inclusive é daqui da minha cidade, para poder fazer um bate-papo, que eu acho isso muito legal, essa troca de ideias. Esse é um ponto inicial que eu pretendo fazer. Outro ponto que eu também acho muito interessante que seria que daqui a algum tempo vai vir a Bienal do Livro. E eu acho que seria legal e dinâmico, né? Trazer dicas para as pessoas que não conhecem a Bienal, que não sabem sobre isso, que querem conhecer um pouquinho mais, quer entender um pouquinho mais da leitura, iniciar na leitura de alguma forma, né? Eu acho que seria bom essas dicas, essas dinâmicas assim, bem relax para todo mundo, né? Poder conhecer um pouquinho mais do que a gente chama entre o meio literário de universo literário.
E falando em Bienal, nós estaremos na Bienal. Vamos, vamos. Eu tenho algumas parcerias com editoras, inclusive atualmente eu consegui passar em duas, que foi a editora Faro e a New Pop. Ah, gente, a New Pop, eu tenho uma fanart aqui do Modal Justi. A Lorena Modal do me X identificou assim na na hora. hora. New Pop é a editora que conseguiu trazer o livro Modal Justi para o Brasil. Sim. Eu lembro o surto que foi. E só dando uma dicasinha, já tá vindo lançamentos novos, tá? Ah, meu Deus. Eles Tá? eles lançam os BLs maravilhosos. Eu sou doida para comprar, mas não tenho dinheiro. Eu tenho volume até o volume 3. É O lindo, Modal é Justi. maravilhoso. Eu li no Wattpad, né, a tradução dos fãs. Eu já foi a primeira vez que eu li, que eu vi, né, foi o anime. Aí depois eu li a novel. Aí quando a New Pop trouxe, eu falei, Senhor, não faz isso comigo não. Aí eu comprei os 3 primeiros volumes na promoção, que relâmpago que teve na Amazon. Ai, meu Deus, gente. Um dia eu vou comprar a box inteira, né? Que acho que são 5 livros. Eu Eu vou acho comprar que a até box então eu tenho o inteira. 5º livro, mas tá pra vir mais. Tá pra vir mais. Ai, gente, novidades. Então, o Arquivo Drama também vai estar lá na Bienal. Vai estar eu como, né, eu vou reformular toda minha carreira de escritora, que não está indo muito bem. Eu Mas acho você uma seria. escritora maravilhosa. Ah, obrigada, amor. Oh. Mas, como eu disse, eu sou uma pessoa impulsiva. Eu resolvi assim, né? Eu olhei assim, falei, acho que não tá dando muito certo algumas coisas aqui, vamos dar um restart. Então vai ser a minha Bienal de que vai ser um bota fora dessa fase antiga para eu começar a fase nova. E também para divulgar o Arquivo Drama, né? O Arquivo Drama, o projeto Arquivo Literário que a gente vai conseguir fazer. Com certeza. Com certeza. Altas ideias. Bienal do Livro está aí, altas ideias, gente. Quem quiser, quem tiver na Bienal, quiser dar uma pausazinha lá, encontrar com a gente, eu vou adorar. Com certeza, Eu, encontrem-se com a gente. eu sempre, quando eu vou na Bienal, sempre encontro uma pessoa e falo, é Lorena, eu gosto tanto do seu trabalho, eu me senti importante, é sério. Eu fico muito feliz com essa realização, né, do meu trabalho. E quando eu já estou ansiosa para a Bienal, porque eu vou estar lá, né, como influenciadora digital, e vou estar mostrando um pouquinho do meu trabalho. E nesse processo, é, vou estar vendo as editoras parceiras que eu vou estar indo, né? E, gente, tem várias coisas que vai ter lá. Eu soltando só um spoilerzinho, vai ter até roda gigante, para você ter noção. E eu vou contar mais pra frente, porque senão eu vou contar tudo agora e não dá. Era uma coisa que eu ia perguntar, né? A sua expectativa para a Bienal, porque eles estão Enorme. fazendo várias coisas, Sim, assim, para o público interagir, né? sim, vai ter várias coisas. Ai, gente, vou falar logo alguma coisa. Vai ter um parque temático, vai ter o baile Bridgerton, que tem Sim. todo ano, né? A cada 2 anos. Vai ter um escape room, que é tipo uma sala onde as pessoas vão ter que descobrir um determinado mistério para poder sair. É que tá fazendo sucesso, né? É, isso. E tem outras coisas, vai ter vários autores nacionais e gringos, Sim, né? né, do gringa. E, gente, altas expectativas por aí. E a gente vai cobrir isso tudo. Com certeza. Vamos estar cobrindo tudo, falando tudo, mostrando o que puder, dizendo o que puder. Agora, voltando aí ao arquivo literário, né? Vamos falar como é que o arquivo literário vai funcionar, né? A Lorena ela já disse que não vai ter só resenha, né? Vai ter entrevista, vai ter essa troca de ideias com autores,
né, com o pessoal do meio literário, né, acho que também os influenciadores. Sim. E como que vai ser esse projeto, né, que a gente combinou? Né? O Arquivo Drama ele vai entrar meio que de férias e o Arquivo Literário vai cobrir essas férias do Arquivo Drama, né? Isso, vai ser em tempos esporádicos, porque o nossa, supostamente assim falando, a agenda, gente, é corrida. Então, para dar um momento para o Arquivo Drama, a gente vai dar um espaço, e depois a gente vai dar um espaço para o literário. Mas, claro, gente, como eu acredito que tanto os dramas, os doramas e a literatura, né, no geral, tem um vínculo, em algum momento vai surgir uma conversa sobre isso, não vai ter como. A gente vai se encontrar. Gente, sempre vamos nos encontrar e vai ter essa conversa assim. Mas vai ser em momentos, sabe? A gente está organizando isso para poder sair um ou dois por semana. E é isso, pessoal. E sai em junho, né? Isso aí. Quase me esqueci. Tá em junho. Então, esse podcast aqui, gente, tá saindo no comecinho, assim, mais ou menos em junho, por aí. E então aguardem, porque a gente vai ter um semestre com muita coisa. Mais alguma coisa, Lorena, para falar? Não. Não. Então é isso, gente. Esse episódio foi mais curtinho que os outros, mas é mais para apresentar, fazer essa introdução desse projeto que, assim, eu realmente estou animada para fazer, porque eu acredito realmente na força da arte, da literatura, sabe? Eu acho que a literatura liberta a gente, como a Lorena disse, tem outros mundos aí que por ela a gente consegue conhecer, né? Seja fictícios ou não. Eu acredito que a literatura ela é um processo para não só diversos mundos, né, mas para você ter autoconhecimento, para você conhecer a idealização e a visão das outras pessoas, porque quando o autor ele escreve aquele livro, ele não está só escrevendo um livro, ele está expondo naquele livro experiências, situações, realizações, desejos. Então, você aos poucos vai conhecendo o outro. E eu acho isso extremamente intrigante e sensacional, pessoal. E eu acho que eu quero, assim, né, dizer que a literatura e o audiovisual, né, seja o cinema e as séries, eles estão muito ligados, né? Antes de você ter ali aquele dorama na cena, ele já foi escrito, né? Por mais que ele não tenha sido um livro Publicado, né? publicado, ele foi um roteiro, né? Então foi alguém que escreveu aquela história. Então literatura e audiovisual sempre andam juntos, assim. Eu acredito que agora, na atualidade, eles estão muito englobados, porque eles estão unificados em diversos fatores, porque para você projetar um drama, um dorama, uma série, o audiovisual no geral, gente, é necessário você criar não só o roteiro, mas criar expectativas, buscar informações, é, ter essa autoanálise de situações, de ambiente. Então, é uma coisa que tudo é necessário à literatura de alguma forma. E por conta disso, eu acho que eles estão conectados de alguma forma, sabe? É o meu pensamento. Então é isso, gente. Muito obrigada para vocês que nos ouviram até aqui. Essa foi a apresentação desse projeto novo. A gente espera vocês em junho na Bienal, aqui também no podcast Vão à Bienal. Depois voltem para casa ouvindo o nosso podcast com, com conversas, né, as resenhas,
Provavelmente faremos uma cobertura, depois a gente volta falando como foi a experiência da Bienal. Uhum. E siga a gente nas nossas plataformas, Arquivo Drama. Na Aurelo também nós temos aí para mais episódios extras, né? É só pagar R$ 3, você ajuda o Arquivo Drama a se manter e ainda tem episódios extras. Até a próxima e tchau! Tchau, gente!